Então eu te dou um exemplo recente, né, do Brasil recente. Aquele desfile da Mangueira, né, que não me lembro o título agora, mas eram as histórias que os historiadores não contam, alguma coisa assim. E eu vi que muitos colegas ficaram profundamente chateados com aquilo. Ah, mas como assim nós estamos trabalhando anos? Eu entendo um pouco da chateação, é ruim. Ah, pô, tu tá lá no arquivo fazendo isso há anos e vai alguém dizer que a gente não conta essas histórias. Mas eu também fiquei pensando se não era, por exemplo, também resultado de uma espécie de divisão do trabalho intelectual que não aceitaria dentro de programa de pós-graduação um samba-enredo como um pedaço de uma tese. Uhum. Não estou dizendo que o samba-enredo seria só. Eu acho que uma tese tem que existir. Tu tem que explicar, tu tem que racionalizar aquilo que tu está fazendo. Né? Tu tem que dar uma estrutura científica, digamos assim, entre várias aspas, para aquilo que tu está fazendo. Mas por que não defender um samba-enredo como uma tese? Por que não defender uma história em quadrinhos como uma tese? Por que não defender, dentro, né, das regras especificadas, algum tipo de romance histórico, né, coisas do tipo? Então, assim, eu acho que nós temos um problema na historiografia, e isso me parece que vem muito associado com essa hegemonia que a história social vai ter, sobretudo a partir dos anos 80 e 90 no Brasil. A história social sempre acha que não está hegemônica, que está sendo atacada. Não, a história social é perfeitamente hegemônica no Brasil. Ela nunca deixou de ser hegemônica. Que é uma espécie assim de uma noção muito rasa de realismo histórico, uma noção muito rasa de verdade como correspondência, uma noção muito rasa do papel do historiador e uma confusão da identidade disciplinar do historiador com a pesquisa. Então o historiador é quem pesquisa. É por isso que, por exemplo, pessoas como eu que trabalham com teoria da história muitas vezes são vistas com maus olhos. Não faz pesquisa empírica, né? Não, tu não é historiador de verdade, tu fica viajando e tal. Então, assim, a indisciplina também, ela pode ser hiperbólica algumas vezes, eu entendo, né? Acho que hoje em dia talvez eu teria escrito algumas coisas diferentes no livro, mas esse caráter pedagógico da hipérbole justamente vai dizer, olha gente, a gente pode fazer as coisas diferentes. A gente pode pensar outras formas de representar o passado e, sobretudo, num momento em que há uma demanda, né, e tu sabes muito bem disso, por passados, por histórias que nos ajudem a viver no presente, mas sobretudo eu estou pensando aqui muito numa verve que nós poderíamos male chamar de existencialista, né? Eu não me considero um existencialista, mas eu gosto da filosofia existencial, digamos assim, que é pensar assim, para que nós precisamos do passado nas nossas vidas? E a partir daí, o que fazer com isso? Conhecer o passado é fácil. Entendeu? Conhecer o passado é fácil, os historiadores mostram competência o tempo inteiro em relação a isso. Nós criamos métodos, né, para saber o que aconteceu, sei lá, no Brasil colonial, para saber o que aconteceu nos Estados Unidos do século XIX, né, para saber como é que é a estrutura escravocrata do sul dos Estados Unidos, como é que era, sei lá, a estrutura social da Porto Alegre do século XVIII. Nós temos método para isso. Mas para mim a pergunta não é simplesmente sobre conhecer, né, é o que fazer. O que a gente quer fazer com isso?